Qual a dificuldade da agricultura orgânica e da agricultura convencional? Qual é a dificuldade delas? É, então, Tá. vamos começar pelo orgânico, né? No orgânico, uma das dificuldades, muitas vezes, é o manejo de insetos, tá? De insetos praga. No caso também de algumas pragas, principalmente formiga. Formiga é o pesadelo de produtor orgânico que tem vontade de arrancar os cabelos porque não sabe o que faz. Sim. Então, assim, por exemplo, dependendo do ambiente onde o sítio é certificado, você tem uma mata em torno do seu sítio. Então, tem todo um bioma ali, um ecossistema ali. E a maioria dos ninhos de formiga, ela vem de fora, porque de dentro do sítio o É. produtor já conseguiu controlar, né? De forma natural, sem usar aquelas iscas, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, consegue controlar. Agora, um formigueiro cortadeira, que é o maior problema da agricultura orgânica, tem formigueiro Nossa, que está a 1 quilômetro de distância. Você tem que andar no meio do mato, de encarar Indiana Jones e vamos com facão procurar a formiga, né? E muitas vezes você vai lá, você tem. Ela entra na lavoura, na horta, limpa as folhas é de sim uma noite e quando você acorda, falei, gente, eu tinha uma horta aqui, não tenho mais, né? Então esse é um problema. Aí o que, que a gente consegue trabalhar? Com vários conjuntos de métodos de controle. Eu não vou entrar em mérito aqui, porque a gente pode falar isso em outros vídeos, não aqui na live, né? Então, a dificuldade do orgânico é manter as cortadeiras satisfeitas no lugar dela lá, tá? Outras coisas que a gente pode trabalhar é com plantas atrativas, né? Que ela não vai fazer com que a formiga vá diretamente na minha roça, tá? Não, ela vai se ocupar com essa planta e vai suprir toda a necessidade dela, tá? Então tem esses problemas. Uma das coisas também que tem um problema muito grande no orgânico é que muitas vezes existem algumas doenças e que não existe produtos hoje no Brasil específico para isso, tá? Muitas coisas acabam sendo importado de fora e acaba encarecendo a produção. Então, o produtor que muitas vezes quer ter um manejo legal, equilibrado, ele tem que trabalhar com produtos de controle biológico. E é fungos predadores que pode predar a doença, pode predar a praga. O que, que seria isso? Ele vai lá e ataca a praga porque é um inimigo natural, ele faz parte do cardápio dele. Um inimigo natural que eu acredito que muitas pessoas conhecem é a joaninha. Ele consegue, a joaninha, aquele besourinho bonitinho que está no jardim, ele come até 100 nossa, pulgões por dia. Então ele é um ótimo predador natural. Mas isso porque um problema da agricultura acaba sendo o prato predileto desse tipo de inseto. Então, assim, essa é uma forma de controle. Só que hoje em dia, como não tem um mercado, não tem muitos produtores de orgânico, você acaba tendo dificuldade em encontrar esses produtos biológicos de uma forma acessível, o que acaba encarecendo muito o custo de produção, dependendo do ataque de praga e doença que você tiver. Por isso que eu sempre falo para os produtores, é interessante você manter a harmonia do sítio. Ter em volta da produção da horta e do pomar uma mata diversificada, onde pode ter um conjunto de insetos e até mesmo de doenças que acabam competindo com o que realmente vai limitar a produção no campo. Então, se eu tenho uma doença que vai acabar com a minha roça, e ali naquela mata tem alguma fungo e bactéria que acaba se alimentando ou simplesmente competem sem agredir a planta, você consegue já não ter problema.
Tem muitos produtores que eu atendo, falam, Érica, eu nunca precisei jogar nada para doença. Só que o pesadelo que ele tem é o quê? Formiga cortadeira. Isso vem de longe, então ele não consegue. Então ele não se preocupa com doença. Então ele tem um equilíbrio ali para conseguir se manter, né? Então esse é um ponto bem interessante. Então no caso do defensivo, que você tem natural, a, do orgânico muitas vezes você não tem essa acessibilidade. Só que ao mesmo tempo, né, você consegue outras facilidades. Agora, o principal problema é conseguir produtos acessíveis, né? Insumos com certificação orgânica no Brasil não tem uma lista muito grande, é bem restrita, tá? Você tem que sempre estar verificando com a certificadora o que você pode, o que você não pode adquirir. Então, tem certas burocracias que você tem que atender para você conseguir se manter sempre com uns insumos orgânicos ali prontos para o seu uso. E outro ponto também, como a maioria da produção é convencional, quem às vezes consegue a sua certificação orgânica numa região e lá não tem nada voltado para isso, você tem que comprar de fora do estado, de fora da cidade o insumo. Porque você fica amarrado. Para onde eu vou? Mas, gente, a maioria é convencional. Então, isso é uma dificuldade para quem trabalha com orgânico, né? Isso, infelizmente, acaba tendo. Então, sementes certificadas, mudas certificadas, esses pontos é difícil. Mas dentro da legislação de certificação, vocês têm as suas solicitações de exceção. Ainda bem que tem isso, porque senão fica impossível você produzir qualquer coisa, porque não tem origem orgânica, semente e mudas. Então você tem que pedir essa exceção especificamente para a certificadora para você conseguir, né, ter a sua produção de forma orgânica. Então tem essas barreiras ainda. Então principalmente é o que? Dificuldade de insumos, os preços quando você encontra é elevadíssimo, não é barato, tá? Você tem que conseguir fazer com que a sua roça ela se encontre em equilíbrio com a natureza, porque essa harmonia que você tem dentro do sítio acaba se tornando um escudo contra praga e doença, né? E tentar trabalhar com... Tem regiões, por exemplo, que tem dificuldade em encontrar esterco, tá? Porque na região não tem nenhuma produção animal, então aí o produtor orgânico tem que comprar de fora e é caro, tem frete, isso, aquilo outro. Então não é à toa também que o preço é um pouco maior, porque você tem uma baixa demanda de insumo, né? Baixa demanda não, vamos dizer, a oferta não existe muito no Brasil, tá? A demanda de insumo ainda é baixa, então não fez com que a oferta aumentasse. E quando tem é pontual, ou seja, os locais que têm oferta de insumos orgânicos não é necessariamente na minha região, então eu tenho que trazer de fora, eu tenho que buscar de fora. Então esse é um outro ponto bem complicado. Já no convencional, hoje em dia, já voltando para o convencional, a maior dificuldade que eu vejo hoje é a crise econômica, né? Que encarece tanto as coisas do convencional e do insumos orgânico também. Os dois lados vão ser afetados, né? E esse ano, um principal problema que eu vejo para o convencional é a falta do adubo formulado no mercado, não só brasileiro, como mundial, tá? Isso é um problema sério, porque não vai afetar somente o Brasil, vai afetar o mundo todo. E isso compromete a produção de alimento de forma geral. Eu acredito que não vai durar muito, mas até lá vai ter um aumento significativo dos preços dos alimentos de origem vegetal. Então isso é um ponto muito preocupante, tá bom? Então as partes do insumo, as pessoas muitas vezes na produção orgânica não conseguem na sua região produtos registrados para a cultura que elas trabalham,
Então, por exemplo, o que é o registro de produto? É uma série de experimentos, né, que você faz com o produto, junto com a cultura, para você saber a dosagem correta sem interferir no solo, na água e na planta. Período de carência, ou seja, quando que eu posso começar a colher a partir de que apliquei o produto. Então, se eu posso colher daqui a 3 dias, então nesse meio tempo eu não posso fazer colheita. Então, são esses produtos que estão hoje disponíveis no mercado, só que não é em qualquer lugar que você usa. Você não tem nem para comprar. E muitas vezes, infelizmente, até os técnicos não têm o conhecimento. E hoje a gente tem ferramentas na internet que facilita a pesquisa do que você pode utilizar de defensivos químicos registrado para a cultura. Só que a dificuldade do produtor é muitas vezes resseguir a minha recomendação. Então eu faço uma recomendação de produto convencional, só que o produto é registrado para cultura. Ele fala para mim, Érica, eu até gostaria de atender a sua recomendação, mas eu não acho produto para comprar. Não tem. O que eu faço? Aí a gente fica sem saber para onde correr. Então aí eu tento trazer do orgânico métodos de tentar combater certos males no campo por convencional pela simples falta de insumo também. E quando encontra é caro. Tanto para um quanto o outro vai ser caro. Os insumos são caros para os dois sistemas, o adubo está caro para os dois sistemas, o frete está caro para tudo. Então, assim, infelizmente, tanto para o orgânico quanto para o convencional, vão estar caro os custos de produção. Então, assim, tá certo que o valor agregado por orgânico é um pouco maior, porque a oferta ainda de produto não acompanha a demanda. Tem muitas pessoas tendo uma demanda maior de orgânico hoje, porque a pandemia forçou eles a ficar em casa e preparar sua própria comida. E aí eles descobriram que a comida tem diferença quando você compra de um orgânico, porque daí ele vai trazer mais saúde para sua família. Então a pandemia mostrou para a dona de casa e para o dono de casa, ou para a família toda que acabou entrando na cozinha, porque tinha que ficar, no mínimo, ficaram 3 meses enfurnada em casa. Alguma coisa tinha que fazer. E uma delas é comer. E todo mundo lá enchendo o saco da mãe, acabou entrando na brincadeira. Então vai para a cozinha, vai descascar, vai picar, vai fazer alguma ralar, vai lavar louça, vai limpar a casa, banheiro, tudo. Então esse período de pandemia fez as pessoas, as famílias, a darem valor à saúde, tá? Então houve um aumento no consumo de produto orgânico em que, infelizmente, a oferta não consegue atender de acordo. E até mesmo as grandes empresas viram no orgânico uma oportunidade de negócio e não consegue insumo, não consegue produtos orgânicos para poder fornecer para essas empresas. Então falta mercadoria de orgânico no mercado hoje e no convencional também falta, tá? Por quê? A seca entrou, a geada queimou, tá? O frete encareceu. Tanto um quanto o outro acabou ficando mais caro para o consumidor. O orgânico sempre teve sempre um valor agregado maior, isso é fato. Agora o convencional, que o preço era pequeno, você há 30 anos atrás conseguia fazer uma feira e levar carrinhos e carrinhos para casa, no convencional. Hoje em dia o preço está tão alto que você volta com a metade do carrinho só. Porque você deve escolher o que comprar. Entendeu? Porque o preço elevou demais no convencional. E fez com que as famílias de baixa renda não comam nada. Nenhum nem outro. Então a dificuldade também da comercialização dos dois é falta de produto para comercializar, porque ainda não tem tantos agricultores orgânicos trabalhando de forma correta, com selo.
ou até mesmo no caso da OCS, e não tem produtos sendo vendidos no mercado convencional porque falta produtor. Da mesma forma que falta produtor no orgânico, falta produtor no convencional. O que hoje a gente come, 80% é de idoso, de fruta e hortaliça do convencional. Quero ver esse idoso parar de produzir por causa que o corpo dele não obedece mais. Aí para onde vai ficar a falta desses 80% de produtores familiares que plantam fruta e hortaliça? Essa é uma dificuldade grande que o mercado já está sentindo. O preço é baixa oferta de convencional, fazendo com que o preço fique lá em cima. Então, assim, eu vejo esses pontos como dificuldade muito grande para os dois sistemas de produção. Realmente é complicado.